A graça e paz aos santos, eu sou Carolina Evangelista e o assunto hoje é apóstolos. Será que temos novos apóstolos? Bem, um número crescente de igrejas neopentecostais exibe o termo igreja apostólica em referência à submissão ao apostolado que os seus líderes arrogam ter recebido de Deus, tendo como fundamento revelações subjetivas que experienciaram. Não advogam o apostolado da mesma forma que a Igreja Católica em seu sistema papal, que prega a sucessão ininterrupta dos apóstolos de Cristo, mas como novos apóstolos de Jesus Cristo. Os maiores influenciadores do movimento apostólico no Brasil foram Peter Wagner e Rony Chaves. Rony Chaves foi o apóstolo que ungiu ao apostolado as brasileiras Valnice Milhomens e Neuza Itioca, que são elas as principais promotoras do movimento de batalha espiritual. No livro Apóstolos, do reverendo Augusto Nicodemos, há uma citação do Chaves que é o seguinte: muitos apóstolos hoje não usam o nome, o título de seu ofício ministerial. Isso só faz restringir e limitar o ministério. Quando não se usa o termo apóstolo, a unção não opera em toda a sua potência. A unção flui com mais poder ao se usar corretamente o título bíblico de apóstolo para um homem chamado por Deus a esse ministério. A igreja tem tido homens que Deus queria que fossem apóstolos e que funcionassem como tais, mas eles não quiseram. No livro Crescimento Explosivo da Igreja em Células, do Joel Chomsky, ele cita o apóstolo César Castellanos em um de seus períodos de oração, recebe a visão mundial para a igreja. E assim como os apóstolos antigos, Castellanos recebe um mérito pelo sucesso dos demais líderes em aplicar a sua inspiração e visão. Peter Wagner, por sua vez, disse que temos entrado em um novo odre chamado de Segunda Era Apostólica. E é com essa teologia que no ano de 2000 se torna o apóstolo presidente da Coligação Internacional de Apóstolos, sendo promovido em 2009 a presidente apóstolo emérito. Interessante que para fazer parte dessa coligação, os novos apóstolos precisam realizar pagamentos mensais com diferentes taxas a depender do lugar em que vivem. O Brasil conta com o Conselho Apostólico Brasileiro, a Coalizão Apostólica Profética Brasileira e o projeto Transformação Brasil, além de outras redes apostólicas. Cabe a nós, portanto, fazer uma análise bíblica sobre as funções dos apóstolos. Inspirado por Deus, o apóstolo Paulo informou que o próprio Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, Efésios 4:11. No original grego, a palavra concedeu está no tempo auristo, que significa tempo realizado de forma completa no passado. Isso nos ajuda a entender que os apóstolos e profetas foram escolhidos por Deus para compor o registro de sua revelação concluída em Apocalipse 22, e após isso nada lhe seria acrescentado, mas exposto pelos evangelistas, pastores, doutores. Se formos como igreja do Senhor edificados também no tempo auristo, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina, logo, partindo do fato de que não existe novo alicerce, nenhuma nova pedra angular em uma construção, os apóstolos e profetas foram usados por Deus para edificar a igreja em Cristo e não precisamos mais de profetas e apóstolos hoje, uma vez que já possuímos a revelação completa, que são as Sagradas Escrituras. Corrobora com essa verdade o fato de a igreja primitiva considerar como prova de autenticidade da inspiração divina sobre um escrito a autoria ou influência de um apóstolo. O trabalho dos apóstolos e profetas foi necessário para o período de transição da antiga aliança para a nova. Claro é que nenhum dos apóstolos após a morte foi substituído, com exceção de Judas, o traidor, porque o número dos apóstolos precisava estar completo para o dia de Pentecostes, em virtude do simbolismo do número representando a Igreja de Cristo,
como podemos aferir nos evangelhos, Mateus 19, 28, Lucas 22, 30 e Apocalipse 21, 12 a 14. Quanto a Paulo, ele foi o único, além dos 12, a receber a função de apóstolo com o propósito de anunciar Jesus Cristo aos gentios. Paulo, de fato, viu o Cristo ressurreto e foi chamado por ele. Todos os apóstolos, os 12 e Paulo viram Jesus. Ser testemunha ocular da ressurreição é marca indispensável a um verdadeiro apóstolo. E Paulo ainda afirma ter sido a última testemunha. Ele disse, por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo, Paulo disse. É notória a diferença entre a teologia dos apóstolos atuais e a do apóstolo Paulo. Enquanto aqueles afirmam que confirmam seu apostolado contabilizando seu sucesso, Paulo declarava seus sofrimentos como qualificações principais do seu currículo apostólico. Confira na carta paulina aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 13. No Novo Testamento encontramos outras marcas do verdadeiro apostolado. Para ser reconhecido como apóstolo, era necessário um chamado pessoal do próprio Cristo. Marcos, Lucas, Atos, Gálatas comprovam isso. Outro critério era a operação de sinais miraculosos. Mateus, Atos 2, Coríntios, Hebreus, vemos com clareza. Somente sob a autoridade dos verdadeiros apóstolos, um escrito era considerado inspirado por Deus para compor as Escrituras. E se a Bíblia não pode continuar a ser escrita, qual é o sentido de uma nova era apostólica com revelações para uma nova igreja? Só se for uma igreja falsa, com falsos apóstolos e falsas revelações. E para aquele que acha que pode acrescentar algo às Escrituras ou escrever um livro e creditar a mesma autoridade da Bíblia, no último capítulo do último livro do cânone está escrito: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Acréscimo na Bíblia corresponde a acréscimo no livro de Apocalipse, pois ele foi escolhido sob orientação do Espírito Santo para ser o último livro da Bíblia, seguido de mais nada. Portanto, depois dele, nenhum escrito possui a autoridade da inspiração divina. A liderança bíblica para a igreja hoje é a que vemos estabelecida nas igrejas do NT, uma liderança capacitada, composta por bispos, presbíteros, pastores, diáconos. Como Moisés escolheu 70 dos homens de Israel para ajudá-lo a liderar o povo no deserto, hoje nós não temos toda a igreja liderando, mas anciãos, que remete à função de presbíteros para exercerem a liderança da igreja na administração, no ensino e no confronto a falsas doutrinas. Por fim, é possível que surja a pergunta: o NT, Novo Testamento, faz menção de outros apóstolos além dos 12 de Paulo? Há passagens no Novo Testamento em que outras pessoas além dos 12 de Paulo parecem ter sido chamadas de apóstolos: Tiago, Apolo, Barnabé, Silas, Timóteo, Andrônico, Júnias, Epafrodito e os irmãos chamados apóstolos das igrejas. Importa saber que o sentido em que a palavra apóstolo foi empregada nesses casos difere do sentido em que é empregado quando referida a Paulo e aos 12. O sentido, nesse caso, não foram de testemunhas da ressurreição de Cristo, nem chamados para lançar o fundamento da igreja cristã. É um sentido mais amplo, que entende-se por enviados, mensageiros, representantes, missionários, pessoas designadas pela igreja a cumprir uma missão. Barnabé, Silvano, Timóteo e os demais apóstolos que Paulo menciona foram enviados por Cristo para anunciar o Evangelho em lugares onde o Evangelho não havia chegado. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta a Paulo. Os apóstolos da igreja foram enviados por elas para levar uma oferta a Jerusalém. Dessa forma, nos nossos dias, somente poderia reivindicar o título, nesse sentido, os missionários pioneiros, desbravadores de novos campos, mas esses não costumam sentir atração por títulos que o engrandeçam. O pastor inglês Brian Edwards, em um livreto
chamado Onde Estão os Apóstolos e Profetas. Ele elenca pontos bastante relevantes. Ele diz que se fosse tão simples a titulação de um apóstolo, Paulo não precisaria ter defendido vigorosamente o seu apostolado ao escrever suas cartas aos Coríntios e aos Gálatas. Brian analisa o versículo 5 da primeira epístola aos Coríntios e observa que Paulo sabia que Tiago não era um dos apóstolos, pois ele fez distinção entre os apóstolos e os irmãos do Senhor. Ele escreve que, de acordo com Atos 15, Tiago era um presbítero e não um apóstolo. Ele explica o sentido de Gálatas 1:19 com a paráfrase: Eu não vi nenhum dos apóstolos, vi apenas Tiago, irmão do Senhor. Quanto a Andrônico e Júnias, apontados em Romanos 16:7 como notáveis entre os apóstolos, ele defende que esses tinham simplesmente uma boa reputação entre os apóstolos. Após essas e outras observações, ele conclui que não existem apóstolos hoje, a menos que levemos em conta os superapóstolos aos quais Paulo se referiu em 2 Coríntios 11, mas ele os rejeitou como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Há superapóstolos ainda hoje, tensionando alçar voo nas asas do crescimento acelerado da igreja local. Como diria John MacArthur, é fogo estranho. Indico a leitura desses 2 livros, Apóstolos, o Nicodemos, e também John MacArthur, Fogo Estranho, bem como outras obras do John MacArthur, como Nossa Suficiência em Cristo, Com Vergonha do Evangelho, para quem gosta de apologética no âmbito eclesiástico. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde na verdade e até mais.